A fotografia, ela entrou na minha vida assim como uma busca de uma profissão que eu pudesse me encontrar nela, que eu pudesse fazer algo que eu fosse desfrutar daquilo, ter o prazer de fazer, né? E lá, muitos anos atrás, lá em 80 e poucos, que eu cursava engenharia e tal, e um dia eu saí da universidade para não voltar mais, quando eu cheguei à conclusão de que meu caminho era a fotografia, né? Eu comecei a buscar essa profissionalização, né? Tinha muito poucos elementos técnicos, assim, os livros eram muito caros, a gente tinha que buscar conteúdo, não existia o celular, não existia a internet, né? Então tinha que comprar livro, eu frequentei muito biblioteca pública, né? Então eu fui buscando e logo eu comecei a fazer foto para um jornal de Canoas, que era o Timoneiro, eu era bem jovem, né? E comecei aquela linguagem do fotojornalismo e fui indo, e fui buscando, fui aprendendo. Foi quando eu entrei daí dentro para um jornal, já um jornal conceituado e mais expressão assim das suas publicações, com um tamanho maior, né? Porque o Timoneiro era um jornal bem tradicional de Canoas. Que eu entrei no Grupo Sinos, fazendo para o jornal INH, e aí teve as participações que fiz para Zero Hora, para Correio. Então a gente foi trilhando esse caminho e essa linguagem do recortar e de se comunicar através da imagem, isso era muito meu, muito interno. A gente acaba desencadeando esse processo todo. Mais tarde entrei na Emater, fiquei quase 30 anos dentro da Emater, que é uma empresa de extensão rural. O que ela faz? Ela leva a tecnologia, o conhecimento acadêmico lá para o campo, para as famílias rurais, para os pequenos agricultores, para os jovens rurais, para quilombolas, para pescadores. Então é um universo assim da vida e das necessidades sociais, aquilo que como pessoa, faz tu buscar, aquilo te apaixona. Então, tínhamos algumas oficinas de fotografia que eu criei para os agricultores, eles se servirem desse conhecimento na hora de promover os seus materiais, a sua produção, o que ele tinha para oferecer e para vender, né? Então foi assim que eu comecei com essas oficinas que foram para jovens rurais, mulheres rurais, quilombolas, indígenas, que pela Emater eu fazia, e isso trazia uma realização muito grande, porque era a forma de tu partilhar o teu conhecimento e, sobretudo, a tua sensibilidade, a tua forma de conseguir olhar o ambiente e as coisas que se apresentavam de uma forma mais sensível, e o quanto isso é importante na vida da pessoa que faz, ela impulsiona, né? Impulsiona para desbravar outros caminhos. Então, às vezes, eu me pego assim, me abstraindo por coisas do mundo, né? Mas é sempre com aquele olhar poético. Não dá para ser diferente. Então, eu estava fazendo uma oficina com a Deise Viola, que é caminhos de expressão. O que seria? Seria eu me encontrar, né? Quais seriam as minhas tendências na pintura, no desenho. Então a gente começava muito elementar, assim, bem no comecinho. E nós fazíamos os nossos trabalhos da oficina e a gente colocava no chão, fazia aquela exposição no chão e ia dissertando e falando sobre aquilo ali, né? As peculiaridades de cada um, de sua expressão. E o que acontece? Eu estava ali olhando, tudo aquilo sendo visto, né, apreciado, e de repente, eu me peguei, né, por isso, pelos vestígios da arte que ficaram nas mesas, né, e eu comecei a me dar conta de que isso aqui, essa marca, ela está sobrepondo as outras, então ela foi feita muito depois do que essa, e tem uma história aqui. E como repórter fotográfico, né, o fotojornalismo acabou eu indo para o meu caminho de expressão, me expressando mais uma vez na fotografia. Mas então eu comecei a ver esse universo todo de linhas, de cores, sombras e luzes
a capturar, a recortar, fazer esses recortes. Foi aí que surgiu os recortes do ateliê, né? Que são esses vestígios todos que ficaram pelo ateliê e que se manifesta de uma forma que nos emociona até quando a gente vê um corte, a gente vê... Tu pega uma mancha que ela, a princípio, eu não posso dizer que não me diz nada, porque quando eu comecei a fazer, já me dizia tudo, né? Mas assim, tu pega uma mancha dessas que passa muito despercebido pelas pessoas que estão produzindo a arte aqui. E tu olha que existem camadas, existem texturas, existem luzes e sombras que isso vem de algum lugar, né? E para mim, é desse pulsar criativo, dessa energia que circula da criatividade aqui, que se manifesta. Tu tem um papel, ou tu tem uma tela, e essa energia, ela extravasa os limites do papel, extravasa a tua própria intenção de criatividade, né? E ele se manifesta sozinho e fica isso. Fica esse pulsar da criatividade, assim, que cria vida própria, né? Cria vida própria. Então eu não consigo, eu não paro de enxergar e de olhar e de recortar, né? Então aí que surgiu a história dos recortes de um ateliê.